Olá! Então hoje a gente vai continuar essa segunda unidade do nosso curso. Vocês devem se lembrar, o título dessa unidade é uma pergunta: o que é filosofia? E a aula de hoje, que é a aula quinta, tem o mesmo título da nossa unidade: o que é filosofia? Então a minha ideia hoje primeiro tentar reunir todos os elementos que a gente discutiu e expôs até agora, em particular a questão de o que é um problema filosófico e também a questão do que é a atitude ou método filosófico, atitude filosófica ou método filosófico. Juntar tudo isso, fazer umas novas considerações e tentar dar uma resposta mínima para essa pergunta: o que é filosofia? Então esse mais ou menos é meu plano hoje. Então está aqui a divisão da aula de hoje e eu começo pontuando algo que, salvo engano, eu ainda não tive a oportunidade de comentar, que é o fato, talvez óbvio, né? Que a palavra filosofia tem vários significados e as pessoas usam essa palavra em contextos diferentes e, obviamente, com significações diferentes. Então, para começo de conversa, a gente tem o que a gente poderia chamar de usos corriqueiros da palavra filosofia, ou seja, são maneiras que a gente utiliza a palavra no dia a dia, digamos. E aí tem três exemplos, né? Uma lista pequena. Quando, por exemplo, eu digo minha filosofia de vida é a simplicidade, ou a filosofia do mundo ocidental é baseada nos direitos humanos, ou essa sua filosofia absurda. Então são usos legítimos da palavra filosofia, tá? Se a pessoa que está usando a palavra filosofia dessa maneira está em um diálogo, por exemplo, muito provavelmente o seu interlocutor vai compreendê-la, não é? Então é uma maneira de se usar a palavra filosofia que é bem sucedida e cumpre um dos propósitos centrais da linguagem, que é a comunicação, obviamente. No entanto, isso é o que eu quero pontuar hoje, são maneiras distintas da maneira como nós estamos usando aqui a palavra filosofia. No primeiro caso, a expressão filosofia de vida, ela poderia ser entendida como visão de mundo, tá? A minha visão de mundo, ou minha atitude perante a vida, envolve a simplicidade. No segundo caso, a filosofia do mundo ocidental é baseada nos direitos humanos. Aí talvez a expressão visão de mundo seja mais adequada, né? Então a visão de mundo aceita, talvez, pela maioria das pessoas que vivem nessa parte do planeta Terra que nós chamamos de Ocidente, é baseada nos direitos humanos, né? Ou pelo menos historicamente, os direitos humanos é um aspecto central dessa visão de mundo. E no terceiro caso, a filosofia que basicamente pode significar uma posição, um argumento. Vamos supor que você está em um diálogo e eu estou defendendo uma posição específica e a pessoa responde: essa sua filosofia é absurda, essa sua argumentação é absurda, essa sua posição é absurda e assim por diante, né? Então são, como eu falei, usos legítimos da palavra filosofia. No entanto, são diferentes do que eu estou chamando aqui de uso acadêmico, que é o uso que realmente nos interessa, o uso acadêmico da palavra filosofia, ou a palavra filosofia num contexto acadêmico. E aí eu vou justificar daqui a pouco por que eu estou usando essa expressão acadêmico, tá? Bom, estou fazendo uma breve retrospectiva, sem muita pretensão de completude. A palavra filosofia, ela surgiu de fato na Grécia Antiga, literalmente ela significa amor pela sabedoria, Sofia significa sabedoria. E essa expressão, né, amor pela sabedoria, ela tem várias coisas por trás dela. Uma delas que eu pontuaria agora é a humildade, né? Muito famosa aquela afirmação de Sócrates, onde ele justificando o fato de supostamente ele ser o homem mais sábio que existiria na face da Terra, né? Que um oráculo revelou a ele chega à conclusão que isso só poderia ser pelo fato de que ele aceita que tudo que ele sabe é que ele nada sabe, não é? Só sei que nada sei. Então, Sócrates era um cara muito humilde. Então a palavra filosofia, ela pelo menos indica aí a ausência de uma pretensão em termos de completude, em termos de você realmente
o filósofo ser um indivíduo sábio, o filósofo atingir algo digno de ser conhecimento. Então, o filósofo ele tem uma relação com a sabedoria, mas não uma relação de posse, ou que ele vai obter a sabedoria em sua plenitude. É uma atitude de amor, no sentido de querer se aproximar. Então, ele está sempre buscando a sabedoria, talvez sem nunca afirmar que a detém. Então, ainda nesse contexto, né, muitas vezes quando a gente aprende sobre a filosofia, a história da filosofia, a gente vê a palavra filosofia sendo contraposta com a palavra mito, né? Porque em muitas civilizações, e aí a gente inclui a civilização antiga grega, muitos fenômenos naturais eram explicados, ou tentava-se explicar esses fenômenos com o auxílio de mitos. E aí a gente pode entender essa palavra num sentido bem amplo, que, entre outras coisas, envolveria a contação de histórias. Você teria histórias específicas sendo contadas com o objetivo de explicar determinados fenômenos naturais, ou explicar porque o mundo é como nós o percebemos. E nessas histórias a gente vai encontrar personagens, não é assim? Então, o que os gregos chamavam de deuses. Então você tem aí basicamente um aspecto fundamental dessa explicação mitológica do mundo, é que você vai explicar o natural, ou seja, eventos que você observa, que você vivencia, a partir de elementos supernaturais, sobrenaturais, como por exemplo deuses, né? Então o nascimento da filosofia, ele é também o nascimento de uma nova maneira de se explicar o mundo, uma maneira que não faz mais uso desses recursos sobrenaturais, seria uma maneira 100% racional, você poderia dizer assim. É tanto que algumas das primeiras pessoas que enveredaram por esse novo caminho são alguns pré-socráticos, né? A gente chama pré-socrático porque eles vieram antes de Sócrates, que são chamados de fisicalistas. Eles basicamente tentaram explicar ou dizer o que seria esse princípio que estaria por trás de todas as coisas. E ao tentar responder essa pergunta, eles não fizeram recurso a nenhuma entidade sobrenatural. Bom, caminhando mais um pouquinho, eventualmente a filosofia, caminhando muito na verdade, até aproximadamente o século XVII, a palavra filosofia, tá bom? A gente está falando sobre a significação da palavra filosofia. A palavra filosofia, ela era usada para significar toda e qualquer atividade intelectual. Eu já mencionei isso para vocês. A física, naquela época, era chamada de filosofia natural, né? O grande tratado de Isaac Newton é chamado de princípios matemáticos da filosofia natural. Então, filosofia, basicamente, era designava toda e qualquer atitude ou atividade racional, toda qualquer indagação racional. É tanto que um dos títulos, ainda hoje, tá? Assim, que é resquício dessa significação. Um dos títulos mais, na verdade, o título mais avançado em termos de estudos, né, que é o PhD, que equivale ao nosso doutorado, tá? PhD não é algo além do doutorado, né? Porque algumas universidades emitem, principalmente universidades europeias e norte-americanas, no lugar de emitirem o título de doutor, eles emitiam o título de PhD. Mas o que significa PhD? PhD significa Philosophia Doctoralis. Em latim, significa doutor em filosofia. Ponto final, né? Então, do ponto de vista de uma titulação que a gente ainda usa hoje, ser doutor em filosofia significa que você tem um conhecimento geral e amplo o suficiente para poder ensinar em universidades e assim por diante. Ok, indo mais em direção ao presente, e é nesse contexto que eu falo, obviamente, né, porque eu me encontro no presente. Hoje a filosofia, tá? É algo que é feito majoritariamente em departamentos de filosofia de universidades. E nem sempre foi assim, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, o grande filósofo francês René Descartes, ele nunca ensinou em nenhuma universidade. Ele quis, né? Ele quis muito entrar na universidade de Paris, né? Uma das universidades de Paris, né? A Sorbonne, mas nunca deram chance a ele. E muitos outros filósofos eminentes nunca ensinaram em universidade alguma, né? Bom, por várias razões. Na época de Descartes, por exemplo, as universidades eram dominadas pela Igreja Católica, né?
Bom, então, por exemplo, nessa época, principalmente na época do Iluminismo, né, muita filosofia acontecia nos chamados salões, né, os saloons, que eram basicamente reuniões de intelectuais. Então aí você tinha filosofia e filósofos do primeiro time, digamos assim, fazendo filosofia fora das universidades. No entanto, no que se refere a hoje, né, o mundo mudou, né? E do ponto de vista da produção filosófica, majoritariamente ela é feita dentro dos departamentos de filosofia das universidades, mundo afora, tá? Isso é importante, porque eu usei o termo uso acadêmico, né? Então, hoje a filosofia é uma área especializada do conhecimento acadêmico, tá? As pessoas podem bater o pé. Obviamente que a filosofia é mais ampla que isso. Você não precisa ser um professor universitário para fazer filosofia, tá? Não estou dizendo isso. E você nem precisa, a rigor, ter um diploma universitário para fazer filosofia. No entanto, do ponto de vista prático, quando a gente olha para a produção filosófica hoje, tá bom? Isso é abrir os olhos e olhar para o mundo. Quando a gente olha para a produção filosófica hoje, essa produção é majoritariamente feita dentro das universidades e isso impôs um rigor, e impôs principalmente uma especialização, que é fruto da própria especialização que acontece em todas as outras áreas acadêmicas. Né? Impôs uma especialização na própria filosofia. Então, a filosofia hoje é uma área bem especializada. Né? A pesquisa filosófica ela é muito especializada. Você tem áreas da filosofia, sub-áreas de áreas da filosofia, sub-sub-áreas de sub-áreas da filosofia e assim por diante. Então é isso que eu estou chamando de uso acadêmico. Tá? O uso acadêmico do termo filosofia grosso modo, que professores de departamentos universitários chamam de filosofia. E aqui, no nosso caso, pode ser definido, como eu mencionei já nas outras aulas, e vou repetir, como pode ser caracterizado a partir dessas duas perspectivas, problemas filosóficos de um lado e atitude filosófica do outro. Eu vou relembrar isso para nós, tá? A partir de agora. Então, essas duas partes aqui, elas servem para a gente caracterizar o que é a disciplina de filosofia. Primeiro, a gente diz que questões a filosofia tenta responder, quais são os problemas filosóficos, e segundo, como esses problemas vão ser respondidos, qual a maneira que nós vamos abordar, né, ou com que atitude nós vamos abordar ou encarar esses problemas. Então, ok. Então, eu não vou me repetir, na verdade, a gente viu algumas características que um problema deve ter para ser filosófico, tá? Eu realmente não vou me repetir. Mas um ponto que vale a pena ser mencionado, é um ponto digno de nota, e vocês têm que saber dele, vocês vão saber dele mais cedo ou mais tarde, né? É que essa pergunta, o que é filosofia, ela própria é uma pergunta filosófica, por mais paradoxal que possa parecer, né? Então, não é que filósofos individuais ou pessoas que praticam a filosofia não tenham noção alguma do que seja filosofia, estejam completamente perdidos em relação a como responder essa resposta. Não. É que durante a história da filosofia e mesmo hoje, existem respostas diferentes e contraditórias para essa mesma pergunta. Então, existem respostas diferentes para a mesma pergunta de o que é filosofia. Ou, falando de outra forma, não existe um consenso minimamente estabelecido do que seja filosofia. Talvez vocês encontrem outro professor que vá, né, dizer que a minha resposta para essa pergunta que é filosofia não é lá muito boa. Eu, obviamente, discordaria dele e estaria feliz em debater com ele sobre isso. Mas existem perspectivas diferentes. Agora, no que se refere à minha perspectiva que eu estou apresentando para vocês, eu tentei ser o mais geral possível. E indo no sentido reverso, eu tentei ser o mais enxuto possível na minha definição de o que é filosofia. Por exemplo, ela não contempla completamente, por exemplo, o que eu, pessoalmente, professor Ricardo, acho que seja filosofia. É uma parte do que eu acho que é filosofia. E eu arriscaria dizer que a maioria dos professores de filosofia, mesmo os que seguem outras correntes filosóficas, concordariam com essa minha perspectiva, né? De que filosofia é composta por esses dois aspectos, problemas filosóficos de um lado e atitude filosófica do outro, e a caracterização que eu dei para ambas as coisas. Mas é importante que vocês saibam. Aí tem a segunda parte, né? O segundo membro da equação, né?
que eu defini filosofia enquanto uma atividade. E mais uma vez, eu não vou me repetir aqui, mas eu mostrei quais são as características básicas dessa atividade, dessa atitude que nós devemos ter perante os problemas. Eu só vou pontuar aqui dois aspectos importantes, porque muitas vezes a palavra filosofia ela é usada não no sentido de uma atividade, mas no sentido de um corpo de conhecimento. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, como por exemplo nós falamos a filosofia de Platão, a filosofia existencialista de Sartre, por exemplo. Agora, então, mais uma vez, isso é um uso legítimo da palavra filosofia, eu posso falar isso, tá? Mas guardadas as devidas proporções, é um uso semelhante ao uso que eu mostrei anteriormente, quando eu falo a minha filosofia de vida é tal e tal e tal. Porque quando a gente fala filosofia de Platão, tá? A gente está falando basicamente sobre os principais preceitos ou doutrinas ou teses que Platão defendeu, tá? Obviamente acompanhados pelos argumentos que ele deu, ok? Mas eu já mencionei para vocês anteriormente que a gente pode ter uma atitude não filosófica, uma atitude dogmática perante as posições de um determinado filósofo. Eu posso abordar ou me aproximar tanto das doutrinas de Platão quanto dos argumentos que ele deu de uma maneira acrítica, de uma maneira não crítica, de uma maneira dogmática. Eu aceito tudo que ele disse só porque foi Platão que disse. Então aí eu estou aceitando a filosofia de Platão de uma maneira não filosófica. Tá? Então, mais uma vez, esses dois usos, essas duas expressões, a filosofia de Platão e a filosofia existencialista, são usos legítimos, tá? Para a palavra filosofia. No entanto, não é o uso que nos interessa aqui. A gente está interessado na filosofia, principalmente enquanto atividade, enquanto maneira de abordar, de se aproximar de questões filosóficas, né? E isso é importante, aí eu coloco aí no terceiro item, porque a filosofia ela não se constrói. Isso é uma peculiaridade da filosofia. Ela não se constrói, ela não é exercida como outras disciplinas, verticalmente, a partir de fundamentos básicos, que em um determinado momento histórico passam a ser aceitos de forma acrítica, sem serem questionados, e aí você vai construindo novos itens dessa disciplina em cima desse fundamento. Filosofia não funciona dessa forma, principalmente porque você pode questionar virtualmente tudo, inclusive os fundamentos. Isso o que tem acontecido do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista histórico, o que um filósofo, por exemplo, tenta colocar como sendo os fundamentos sobre os quais a sua filosofia vai ser edificada, o filósofo posterior vai questionar esses fundamentos e muitas vezes vai destruí-los, né? Então, pela própria natureza da abertura da atividade filosófica, ou falando de outra forma, pela natureza da abrangência de indagação, ou seja, pela quantidade de coisas que a filosofia pode questionar, né? A filosofia pode questionar virtualmente tudo, né? É difícil você encontrar o que você encontra em outras disciplinas, não é? Um corpo de conhecimento sendo construído de forma cumulativa, né? A ciência, em geral, ela é cumulativa. O que significa isso? Significa que o que uma geração de cientistas colocou, uma geração passada, vai ser aproveitado pelas gerações presentes. Não completamente, você vai ter reformulações, etc., mas também não vai ser destruído completamente. Então a ciência, ela caminha de forma cumulativa, ela vai se acumulando, o conhecimento científico vai se acumulando. Na filosofia isso não acontece, tá? Por conta dessa amplitude da indagação filosófica, porque você pode questionar virtualmente tudo e você questiona os fundamentos que foram colocados pela geração de filósofos anteriores. Então, basicamente isso. Então, o que nos interessa aqui realmente é a filosofia enquanto atividade, tá? Isso é importante, eu pontuei, eu acho que em um dos nossos encontros síncronos, né? Que a mesma pergunta filosófica pode ser abordada de uma maneira não filosófica, de uma maneira acrítica. Eu acabei de mencionar. Digamos, a obra de um filósofo da magnitude de Platão pode ser abordada de uma maneira não filosófica, de uma maneira dogmática. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, o que interessa mesmo para nós, para a filosofia,
É atitude, tá bom? Filosofia é uma atitude, é uma atividade, é uma maneira de você olhar o mundo, é uma maneira de você responder determinadas questões. E que maneira é essa a gente viu na última aula. Ok, então dito isso, agora finalmente, né, não tentar responder a pergunta, acho que eu já fui até repetitivo, né, na tentativa de responder essa pergunta, mas tentando colocar tudo em um lugar só, então filosofia seria uma maneira específica de abordar questões, uma atividade, não é? Uma maneira específica de abordar questões específicas, isso é importante. Isso é também importante, ou seja, de abordar questões filosóficas. E essa atividade tem essas 4 características essenciais que a gente já trabalhou. Liberdade intelectual, atitude caridosa, clareza conceitual, atitude ou pensamento crítico e a prioristicidade, né? Parece um palavrão, o fato de que a atitude filosófica é a priorística, e mais uma vez a gente trabalhou isso. Então agora eu vou fazer 2 breves comentários, eu espero, para a gente terminar, tá? Primeiro eu vou tentar contrapor ciência e filosofia de um lado e religião e filosofia do outro lado, e depois vou tentar fazer uma pontuação importantíssima, tá? Entre filosofia e história da filosofia. Aqui eu não vou poder me demorar muito, tá certo? Porque essa relação, filosofia e ciência de um lado e filosofia e religião do outro, seriam assuntos de 2 disciplinas independentes, porque realmente o assunto é muito vasto. Eu vou só pontuar de forma bem breve, tá? Ok, o primeiro ponto. Tem mais coisas além disso, mas pelo menos é o que a gente trabalhou, tá? Uma das principais coisas que diferencia a ciência da filosofia, além desse aspecto que eu acabei de mencionar, que a ciência é cumulativa e a filosofia não é cumulativa, é que a ciência ela é fortemente empírica, né? As questões científicas são passíveis de serem respondidas, ao menos parcialmente, através da experiência e da observação, o que não acontece com a filosofia. Então, isso em relação à diferença que existe entre as duas coisas, tem muito mais, tá? Mas eu realmente não vou poder me prolongar nisso. Em termos do conteúdo que nós trabalhamos, realmente essa distinção, ela aqui merece talvez ser enfatizada. Mas há uma relação muito importante entre as duas coisas, filosofia e ciência, né? Eu mencionei já que, de acordo com alguns historiadores da ciência, como esse historiador e filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, em determinados momentos da história de uma disciplina científica, essa disciplina ela faz indagações filosóficas, então a própria disciplina, a natureza das questões vai mudar e vão ser questões menos científicas e mais filosóficas. Thomas Kuhn chamou isso de um período revolucionário. Então aí é a ciência necessitando ou precisando de auxílio da filosofia, mas você tem também o oposto, a filosofia precisando da ciência. Muitas questões filosóficas não podem ser abordadas sem que nós façamos uso de alguns resultados científicos específicos, como, por exemplo, uma disciplina que é chamada filosofia da ciência. Se você vai fazer filosofia da ciência, dizer o que é ciência, o que é uma teoria científica, quando é que uma evidência suporta uma teoria científica, você tem que saber um pouquinho de ciência, né? E outras disciplinas menos óbvias, como a filosofia da mente, se você quer saber o que é a consciência, você tem que ter conhecimento de alguns resultados da neurociência, por exemplo, filosofia da matemática, né? Você tem que saber o que é matemática. Em parênteses, matemática também não é ciência, pessoal. Engenharia também não é ciência. Computação não é ciência. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Ou então vocês perguntam ao professor de filosofia da ciência. Ética prática, eu dei alguns exemplos, como por exemplo a eutanásia é correto, o aborto é correto. Nesses 2 casos a gente precisa ter algum conhecimento científico. Por exemplo, no caso do aborto, né, é toda uma discussão acerca de quando, uma discussão científica, acerca de quando a vida de fato começa, quando é que aquele organismo ali deixa de ser um mero organismo unicelular e mesmo multicelular e passa a ser um ser vivo, né? Ok, em relação à filosofia e religião, então, aí você tem uma conexão bem mais íntima, tá? Eu acho que eu tenho mais coisas aqui. Então, é bem difícil, assim, não é uma tarefa fácil a gente dizer o que é religião, aí aqui eu tenho alguns itens, não é? E virtualmente toda religião
contempla rituais, normas de conduta, tem uma visão de mundo específica, tem algumas escrituras, alguns lugares santos, lugares de peregrinação, tem uma visão acerca de conceitos metafísicos, como Deus, alma, céu e inferno, e tem personalidades singulares, profetas. Agora, a religião, para ela ser exercida, ela não precisa de atitude crítica, tá certo? Você pode ter uma atitude completamente dogmática e dormir sem peso na consciência, se você é um religioso. No entanto, historicamente a gente vê que nem sempre isso acontece, né? Assim, virtualmente, eu arriscaria dizer que a maioria das religiões eventualmente vão fazer uso do pensamento crítico. E aí a gente pode chamar isso de teologia, né? O estudo racional de Deus, Theos. E quando essa teologia, quando esse estudo sistemático de Deus, ele passa a envolver argumentação, ele passa a envolver uma análise crítica, ele se chama teologia filosófica, né? E qual a diferença de teologia filosófica para a filosofia? É que a teologia filosófica, ela não precisa questionar os preceitos básicos de uma tradição religiosa. Por exemplo, eu posso fazer teologia filosófica dentro do cristianismo, e eu não preciso questionar ou justificar filosoficamente. Eu posso, se eu quiser, mas eu não preciso, por exemplo, justificar filosoficamente a tese de que Jesus Cristo é Deus. Se eu estou fazendo isso dentro do âmbito de um contexto cristão, tá certo? Então a teologia filosófica a gente pode dizer que definir dessa forma é você fazer filosofia dentro dos limites de uma tradição religiosa específica, dentro dos limites em termos de postulado, em termos de assunções. Então você pode questionar várias coisas, né? mas dentro desses limites. Por exemplo, só para continuar aí dentro do cristianismo, você tem essa doutrina, né, da Trindade, que Deus ele é 3 em 1, basicamente, né? São 3 personalidades, todas as 3 são Deus, né? No entanto, Deus é único, né? Então você pode fazer filosofia, e muitos teólogos fizeram filosofia no sentido de tentar racionalizar isso, porque isso aparentemente é contraditório. Então, tem alguma maneira de nós racionalizarmos isso, de nós livrarmos essa doutrina da Santíssima Trindade do aspecto contraditório que ele aparentemente tem? Então isso foi feito tem sido feito atualmente por vários filósofos cristãos, tá? No entanto, eu não vou questionar os princípios básicos, né? A veracidade, digamos, da Trindade, quando eu estou dentro da teologia filosófica. Se eu estou fazendo filosofia pura e simples, eu posso questionar isso. Eu posso questionar sem medo de ser excomungado, por assim dizer. Então a diferença entre teologia filosófica e filosofia, grosso modo, seria uma diferença em termos de limite, de abrangência no que se refere ao questionamento. Filosofia questiona tudo. Teologia filosófica, você vai questionar tudo, que apenas as coisas que estão dentro do limite da sua tradição filosófica. Ok, para terminar, vamos fazer alguns breves, mais importantes comentários acerca dessa relação que existe entre filosofia de um lado e história da filosofia do outro. Agora eu posso tirar o pé do acelerador e com um pouquinho mais de calma, porque isso é muito importante, tá? Então, vamos pontuar o seguinte primeiro, né? Bom, primeiro, toda disciplina tem uma história. Mesmo a disciplina que começou há 10 anos, ela tem uma história, tá certo? Então você pega a psicologia, existe a história da psicologia. Você tem a biologia, tem a história da biologia. Você tem a física, tem a história da física. Existe até a história da disciplina história, tá bom? E esses questionamentos históricos acerca de uma disciplina podem ser feitos e são feitos dentro de um contexto acadêmico, né? Então você pode, por exemplo, fazer um doutorado em física e você se especializa em história da física, não tem problema nenhum. Então toda disciplina X, existe uma coisa que é a disciplina X e outra coisa que é história de X, história da disciplina X, tá bom? Isso existe em todas as disciplinas e não seria diferente com a filosofia. Uma coisa é a filosofia enquanto atividade, filosofia enquanto pesquisa acadêmica, filosofia enquanto tentativa de responder vários problemas. Que problemas, professor? Aí depende do momento histórico que você está desenvolvendo sua pesquisa, de onde, do local geográfico e um tanto de outras coisas.
Mas uma coisa é a disciplina filosofia, outra coisa é a história da disciplina filosofia. São duas coisas distintas. Então, a história da filosofia é uma disciplina independente, tá bom? Isso é muito importante a gente colocar na cabeça. Por quê? Porque existem muitas pessoas, no decorrer da carreira de vocês, vocês vão encontrar muitas pessoas que falam como se história da filosofia e filosofia fossem a mesma coisa. E isso é lamentável e vou explicar daqui a pouco por que isso é lamentável. Mas isso acontece, certo? Muitas pessoas confundem as duas coisas, acham que filosofia e história da filosofia é a mesma coisa. É tanto que, eventualmente, vocês vão encontrar discursos como esse. Por exemplo, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, né? Alguém vai perguntar, aí, vai fazer o TCC em quê? Em medieval, antiga, moderna ou contemporânea? Então preste atenção nessa pergunta. Né? A pessoa você vai fazer um TCC, um mestrado em filosofia, e ela te pergunta sobre que período histórico você vai fazer a sua tese, a sua dissertação, o seu trabalho de conclusão de curso. Então ela tá agindo como se você não fosse um filósofo, mas como se você fosse um historiador da filosofia. São duas coisas diferentes. Filosofia é uma coisa, história da filosofia é uma coisa, filósofo é uma coisa, historiador da filosofia é outra coisa. Então, história da filosofia é uma disciplina independente. No entanto, feito esse comentário, tem duas colocações muito importantes. A primeira é a seguinte. Quando você estuda a história da filosofia, certo? Eu não vou dizer inevitavelmente, mas é muito difícil você não fazer filosofia. Não que é muito difícil, tem muita gente que se preocupa apenas com os detalhes históricos e não faz filosofia de jeito nenhum. No entanto, um bom trabalho, vou colocar dessa forma, um bom trabalho de história da filosofia é também filosofia. Certo? Se ele vai, por exemplo, pegar um argumento específico, um diálogo específico de Platão, por exemplo, né? O Teteto, vamos supor, que é um diálogo que trata basicamente sobre o conhecimento. Se ele vai abordar esse diálogo, que é uma obra, né? Talvez vocês já saibam, né? As obras de Platão foram escritas em diálogos, né? Se ele pega esse diálogo específico de Platão e vai estudar esse diálogo, ele é um historiador da filosofia, mas se ele é um bom historiador da filosofia, ele vai olhar esse diálogo de forma crítica, tá certo? Então ele vai avaliar a legitimidade das asserções, dos argumentos dados supostamente por Sócrates, que é um dos personagens do diálogo, ou por Teteto, que é um dos outros personagens, certo? Então ele vai analisar de uma maneira crítica, tá certo? Ou o que está por trás em termos do desenvolvimento filosófico de Platão, né? Em que momento do desenvolvimento filosófico de Platão o Teteto se encontra. Então ele vai avaliar isso de uma maneira crítica, de uma maneira filosófica. Então um bom trabalho em história da filosofia também é um bom trabalho de filosofia, certo? Agora, infelizmente, isso nem sempre acontece. Muitas vezes, trabalhos de história da filosofia são péssimos trabalhos de filosofia, e muitas vezes não são nem trabalhos de filosofia, são trabalhos de história pura e simples, tá? Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, que talvez seja mais relevante, é que em função da universalidade, principalmente da perenidade ou atemporaneidade, a gente já viu isso, né? A atemporaneidade dos problemas filosóficos. Eu acho que foi uma das características que a gente mencionou. Ou seja, que os problemas filosóficos, os mesmos problemas que nos interessam hoje, né, em uma forma ou outra, eles interessaram filósofos que existiram há 500 anos, há 600. Então, o que é o tempo? Essa é uma pergunta, né, que tem atraído a atenção dos seres humanos em todas as épocas, né, e em muitas culturas diferentes, não só na cultura ocidental. Então os problemas filosóficos, eles têm essa característica, eles são, num sentido muito importante, atemporais. Então, em função disso, tá bom? Em função disso, se eu vou trabalhar um problema específico, vamos supor que eu queira fazer, vocês aí queiram fazer o TCC de vocês, né, nessa questão, né, a natureza do tempo. Vamos botar um TCC não, vamos botar a tese de doutorado. Vocês querem fazer a tese de doutorado sobre a natureza do tempo. Como vários filósofos antigos do passado abordaram esse tema, você vai se ver obrigado a beber dele. Você vai, pelo menos, você não pode negligenciar. Assim, você não pode negligenciar o que grandes filósofos, grandes nomes no passado falaram sobre esse tema. Então você vai ter que ir no passado, você vai ter que dar uma olhadinha na história da filosofia. Tá certo? Então, em função da temporaneidade dos problemas filosóficos,
Em geral, quando a gente faz filosofia, a gente tem que tá com um pé na história da filosofia, tá certo? A gente tem que dar uma olhadinha ali, dar uma olhadinha no que filósofos ilustres, né? Ou quais foram as respostas ou as posições relevantes na história da filosofia sobre esse tema que a gente está trabalhando. Então, a filosofia, essa é a peculiaridade, tá? Da história da filosofia na filosofia. Realmente não dá para você fazer filosofia de qualidade sem você ter um mínimo de conhecimento sobre a história da filosofia. É por isso que todo curso de filosofia vai ter uma quantidade considerável de disciplinas de história da filosofia. Eu acho que no caso de vocês têm, para cada período histórico, existem 2 disciplinas, né? História da filosofia antiga 1, História da filosofia antiga 2, História medieval 1, História medieval 2. Isso obrigatórias, né? Porque vão ter disciplinas eletivas, né? Que eu acho, nesse caso, vai até 4. História 1, 2, 3, 4. Só que 3 e 4 é optativa. Isso até contemporânea. Então é por isso que todo curso de filosofia tem essa ênfase gigantesca, que não é gratuita, tá? É importante, tem que estar lá. Na história da filosofia. No entanto, a despeito disso, ainda assim o que eu falei anteriormente continua sendo verdade. Uma coisa é a filosofia, outra coisa é a história da filosofia. E aqui eu tenho uma citação do meu colega Desidério Musco, que eu vou ler, eu achei bem pertinente. É preciso distinguir claramente o estudo da filosofia do estudo da história da filosofia. Em história da filosofia estudamos o que os filósofos dizem, só para saber o que eles dizem. Na filosofia estudamos o que os filósofos dizem para discutir suas ideias. Mas é claro que só podemos discutir as suas ideias se as soubermos formular bem. Estudar filosofia é como estudar música e estudar história da filosofia é como estudar história da música. Num caso, aprendemos a tocar um instrumento ou a compor peças musicais. No outro, aprendemos apenas a apreciar a música do passado. Num caso, aprendemos a discutir ideias e propor ideias e defendê-las. No outro, aprendemos a formular as ideias dos outros. Boa comparação, né? Boa comparação. Então, se eu quero ser um músico, não basta estudar música. Perdão, não basta estudar a história da música. Eu tenho que praticar, eu tenho que pegar um instrumento e tentar tocar. Né? Mas se eu sou um bom músico, né? Assim, a comparação é boa, mas ela tem limites. Agora, se eu sou um bom músico, né, um músico no sentido cheio da palavra, eu vou saber alguma coisa sobre a história da música. Né? E talvez esse conhecimento acerca da história da música vai influenciar positivamente o meu próprio trabalho enquanto músico. Ok, dito isso, assim, diretamente conectado com o que eu disse, e isso é agora que eu vou tentar justificar o uso da palavra lamentável, que eu falei agora há pouco. Né? Existe uma tendência, principalmente no Brasil, de adotar uma abordagem historicista em relação à filosofia. O que é isso? É você, como eu falei anteriormente, tentar reduzir, mesmo que inconscientemente, a filosofia, a história da filosofia, e o trabalho filosófico, entre aspas, ser centrado em períodos históricos ou em autores ou em filósofos específicos. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, quando eu terminei o meu doutorado, eu fiz em outro lugar, né, em outro país. Então, que era um país, um local que não essa abordagem historicista era praticamente inexistente. E as pessoas, quando eu voltei, as pessoas continuavam perguntando: em quem você fez a sua tese? Eu não entendi essa pergunta. Eu não entendi essa pergunta. Em quem você fez a sua tese? Não, eu estudei talvez meia centena de autores. Eu não fiz em ninguém. Eu trabalhei um problema filosófico específico, que foi o problema da indução. E ao trabalhar esse problema da indução, aí eu visitei vários filósofos. Eu estudei Hume, eu estudei o próprio Aristóteles, eu estudei Locke, né? Estudei vários filósofos. Agora, o que me guiou na minha visita a esses filósofos foi a tentativa de responder uma pergunta filosófica. E aqui a gente tem a outra abordagem, que é centrada em problemas. Eu estou dando meu exemplo pessoal, não que eu que tenha inventado essa abordagem, não. Na verdade, essa abordagem centrada em problemas é a abordagem tradicional da filosofia. Se você pega os grandes filósofos, por exemplo, Kant, ele fez filosofia no sentido genuíno do termo. Ele tinha perguntas relevantes que ele tentou responder. Ele não estudou quem veio antes dele. Kant não foi um comentador de Hume, por exemplo, o que seria absurdo. Ele mencionou Hume, inclusive ele disse que Hume o influenciou de forma significativa, mas ele foi além de Hume no sentido de tentar responder as perguntas que estavam interessando ele naquele momento histórico específico. Né? E todos os filósofos, Aristóteles, Platão, Descartes, Locke,
Todos os grandes filósofos, eles não eram historiadores da filosofia, ou falando de outra forma, eles não eram comentadores. O que é um comentador? É uma pessoa que escolhe um filósofo, tá certo, e vai dedicar a vida, ou boa parte dela, a estudar as obras desse filósofo e comentar. Aí ela vai escrever sobre o que um outro filósofo escreveu. Então ela vai estar sempre falando sobre filosofia. Ela não vai estar, a rigor, fazendo filosofia. E por isso que é lamentável, porque, infelizmente, ainda, né, talvez a abordagem dominante no Brasil, e a gente acaba formando, em um sentido muito forte do termo, basicamente comentadores. Então a ênfase que eu estou dando aqui é uma ênfase que é centrada, que é focada em problemas. O que me interessa, na verdade o que interessou aos grandes filósofos foi resolver problemas filosóficos, responder questões filosóficas. Eles beberam da história da filosofia, eles visitaram filósofos do passado, mas apenas na medida em que esses filósofos tinham algo útil a dizer sobre os problemas que eles queriam responder. Ok, então eu paro por aqui, tá? Um grande abraço a todos.